Vamos olhar para essa tabela e entender quais informações aqui seriam informações referentes a uma dimensão e o que é uma tabela fato. Então, por exemplo, nós queremos analisar as receitas, os fretes, tudo isso, por exemplo, por prazo de entrega. Eu quero saber quanto de receita eu tenho que está, em entregas com atraso. Então, usando aquela frase de analisar o fato por dimensão, a gente percebe já que o prazo é uma dimensão. Quando nós olhamos aqui o prazo, a gente consegue verificar que existem dois tipos, atrasado e no prazo. Existem alguns casos que o prazo ele não está preenchido, ele está em branco. São casos onde você tem um status de entrega ou de cancelamento, então foi cancelado, não existe necessidade de ter esse prazo, ou que foi devolvido, então a gente teve devolução. Além disso, eu quero analisar, por exemplo, as quantidades de devoluções, então, já pensando nas análises que serão feitas, por tipo de material. Será que tem algum material meu que está tendo mais devolução do que outro material? Então, o tipo de material, ele também é uma dimensão. Eu estou analisando a quantidade de devoluções por tipo de material. Então, quantas devoluções eu tenho que são de materiais químicos? Quantas devoluções eu tenho que são de materiais tóxicos? Então, a partir desses questionamentos que você vai fazendo em cima da sua tabela, você vai identificando se aquele dado ele é um dado referente a uma possível tabela de dimensão ou se é um dado referente a uma tabela fato. Para que a gente ajuste agora a nossa tabela entre tabela de dimensão e tabela fato, vamos colocar aqui primeiro uma boa prática de organização de dados, que é a criação de um grupo. Então você clica com o botão direito aqui nas consultas e cria um novo grupo. Dentro desse novo grupo, a gente vai criar a pastinha onde vai conter as tabelas que são do tipo dimensão. Então ele cria uma pasta. E uma pastinha, novo grupo, para as tabelas do tipo fato. Ok. A gente sabe que a nossa tabela de logística ela é uma tabela fato. Ela contém aqui a data do pedido, todos os status referentes àquele pedido. Certo? Então, vamos colocar a tabela de logística aqui dentro da tabela fato. Ela contém as informações históricas, ou seja, ela atende ali aos requisitos de uma tabela do tipo fato. As tabelas de dimensões a gente vai buscar a partir dessa própria tabela fato. Nessa tabela de logística, com o botão direito, você consegue criar uma referência. O que é uma referência? Ela cria uma nova tabela referenciando a sua tabela principal, que é a de logística. Então agora ele criou logística 2. Esse logística 2, quando a gente olha, qual que é a fonte? Está escrito aqui, etapas aplicadas. Fonte, ele tirou essa tabela de algum lugar. A fonte é igual a logística, é a própria tabela de logística. Então agora, com essa nova tabela, a gente vai criar a tabela de dimensão. Então a gente vai criar a tabela de tipo de material. Tipo de material. Nessa tabela, a gente vai olhar para a coluna tipo de material e a gente vai remover todas as outras colunas. Então, nós estamos aplicando etapas de transformação de dados nessa tabela. Então, com o botão direito, eu posso remover outras colunas. Remover outras colunas. Agora eu tenho só o tipo de material. Na aula anterior, um conceito muito importante que a gente trouxe é a questão do registro único. Nós comentamos que as tabelas do tipo dimensão, elas são tabelas que possuem um registro único, uma chave que identifica aquela tabela como única, aquele dado como um dado único. Nesse caso, quando a gente olha para essa tabela, a gente vê, por exemplo, que o registro químico ele aparece 220 vezes, quando a gente bota o mouse aqui em cima. Ele mostra, olha, dentro dessa coluna, que é nessa tabela que você está criando, o registro químico aparece 220 vezes. E como nós precisamos que seja um registro único, nós vamos apertar aqui com o botão direito e a gente vai remover os registros que estão duplicados. Feito isso, aparecem apenas os registros de tipos de material. O que a gente pode fazer agora? A gente vai poder olhar para a tabela de logística, que está aqui, e dentro dessa tabela de logística, que nós temos, por exemplo, essa coluna aqui de receita,
nós poderemos, por exemplo, somar esses dados e avaliar esses dados no contexto de tipo de material. Quanto de receita tem em transporte de material do tipo químico, por exemplo. Então a gente vai pegar essa tabela e vai colocar aqui dentro de dimensão. Aqui a gente vai fazer de uma outra forma, só para mostrar uma nova funcionalidade que existe dentro do Power Query, que nós podemos vir dentro da tabela dimensão, dentro da pasta dimensão, e aqui em inserir dados, a gente pode colocar manualmente uma nova tabela. Então vou botar aqui que o nome dessa tabela é prazo, a coluna eu vou chamar de prazo, e aqui eu vou colocar os possíveis valores que essa coluna pode receber. Então é o atrasado e no prazo. São exatamente os mesmos valores que aparecem quando a gente olha para a tabela de logística, na coluna prazo. Tem atrasado e no prazo. Qual que é a diferença de eu criar essa nova tabela a partir da inserção manual dos dados, quando eu cliquei aqui em inserir dados, ou criando uma referência com a tabela? Nós sabemos que o prazo de entrega não é algo que vai alterar, né? Não vai entrar um novo prazo de entrega. Você sabe que ou está atrasado ou está no prazo. Então você pode inserir isso de forma manual. Agora, a localização, se vai vir de São Paulo, de Brasília, de Recife, isso pode ir variando. E você não precisa necessariamente cadastrar na mão todas as informações de possíveis localizações de origem. Por isso que você cria a referência com a sua tabela principal, que é a tabela de logística, que sempre que um novo dado entrar nessa tabela de logística, ele também vai aparecer na sua tabela dimensão.